acampar. Nada como se desconectar do mundo, montar barracas no meio do nada e fingir que você é um com a natureza, certo? Porque, obviamente, estar cercado por árvores escuras e um silêncio perturbador é a receita perfeita para a paz de espírito. Quem precisa de conforto, luz elétrica ou, sei lá, segurança? Quando você pode se aventurar por uma floresta isolada onde até o sinal de celular desaparece? Mas claro, isso é só parte do charme, não é? Um fim de semana entre amigos, longe da cidade, rindo ao redor de uma fogueira, assando marshmallows. Uma delícia! Quase dá para esquecer que, em lugares como esse, as lendas costumam ser muito mais do que meras histórias para assustar turistas. Ah, vocês não sabiam? Bem, apertem os cintos, porque nesta floresta, o que está lá fora, entre as sombras, não tem o menor interesse em deixar vocês voltarem inteiros para casa. Sabe como é? Quem nunca quis ser o próximo prato principal de um lobisomem feroz? O vento soprava suavemente através das árvores imensas da floresta, o céu tingido de tons alaranjados enquanto o sol se punha no horizonte. Um grupo de 4 amigos havia decidido passar o fim de semana acampando, longe da correria da cidade. O local escolhido era isolado, perfeito para quem buscava sossego e aventuras nas trilhas densas de Mata Negra. Alice, Miguel, Lucas e Carla riam e conversavam animadamente ao redor de uma fogueira, as chamas crepitando e lançando fagulhas no ar fresco da noite. A paz parecia ser eterna naquele momento. "Isso é tudo o que eu precisava", disse Alice, enquanto o aroma do marshmallow assado pairava no ar. "Sem sinal de celular, sem trabalho, só nós e a natureza", completou Lucas, sorrindo satisfeito. O clima entre eles era leve, despreocupado. Eles montaram suas barracas, organizaram as mochilas e se preparavam para uma noite tranquila. A noite havia caído completamente, e a floresta parecia um mar de escuridão envolvente. Apenas o som das cigarras e o canto de algum animal distante preenchiam o ar, conferindo uma sensação de segurança. Porém, enquanto as horas avançavam e a fogueira começava a diminuir, Miguel se levantou abruptamente. "Vocês ouviram isso?" perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. "O que foi?" Alice perguntou, o rosto franzido de leve. Ali no meio das árvores, parecia um rosnado. O grupo ficou em silêncio. Por alguns instantes, a única coisa que podiam ouvir era o som do próprio coração batendo forte no peito. Depois, o silêncio profundo foi quebrado por um uivo distante, longo e sinistro, que fez cada fio de cabelo na nuca de cada um se arrepiar. "Provavelmente só um lobo", disse Carla, tentando manter a calma, embora sua voz tremesse levemente. Lucas riu nervosamente. "Lobos não se aproximam de fogueiras, estamos seguros." Mas o desconforto já havia se instalado. Decidiram apagar a fogueira e entrar nas barracas. As risadas e conversas deram lugar a um silêncio cauteloso, e o vento parecia mais gélido, como se a floresta em si estivesse se retraindo em temor. Horas depois, o som de passos pesados esmagando folhas secas despertou Miguel. Ele se mexeu na barraca, tentando ignorar, mas então ouviu um grito. Não era humano, mas um som gutural, algo que não pertencia àquele lugar. Ele se levantou de súbito e, hesitante, saiu da barraca. No exato momento, Alice apareceu correndo na direção dele, os olhos arregalados de pânico. "É um monstro!" ela gritou, puxando-o para longe. Lucas e Carla saíram de suas barracas logo em seguida, alarmados pela comoção. Ao longe, entre as árvores, uma sombra gigantesca se movia com agilidade sobrenatural. Embora sua forma fosse indistinta, o som de respiração pesada e rosnados ecoava pelo ar, aumentando a tensão a cada segundo que passava. "Corram!" gritou Miguel, e o grupo partiu em disparada pela trilha que levava de volta à estrada. Mas a floresta, antes um refúgio, agora parecia um labirinto. As árvores eram altas e fechadas, impedindo que vissem o céu ou o que vinha atrás deles. Os sons da criatura ficavam cada vez mais próximos. Então, algo emergiu das sombras. Ele era enorme, mais alto do que qualquer um deles, coberto por uma pelagem negra e desgrenhada. O focinho era alongado, com fileiras de dentes afiados e olhos que brilhavam como brasas no escuro. Um lobisomem. Lucas, que corria à frente, foi o primeiro a ser alcançado. Ele tentou desviar, mas a criatura saltou sobre ele com uma ferocidade indescritível. O som de ossos sendo esmagados e o grito abafado de Lucas preencheu a noite. Sangue escorreu pelas garras da fera,
que não hesitou em avançar em busca de mais presas. Alice parou, horrorizada, ao ver o corpo mutilado de Lucas. Miguel a puxou, forçando-a a continuar correndo, mas ela estava em choque. Ele está morto. Se não corrermos, também estaremos. Miguel gritou, o pânico rasgando sua voz. A perseguição parecia interminável. Os rosnados ecoavam como trovões e a respiração do grupo estava entrecortada pelo medo. Em um momento de desespero, Carla tropeçou, caindo com força no chão. Ela tentou se levantar, mas o lobisomem já estava sobre ela. O grito dela foi cortado por um estalo grotesco quando as garras da besta rasgaram sem piedade. Alice e Miguel não podiam parar, embora o terror estivesse corroendo cada pedaço de suas mentes. A criatura estava caçando-os, implacável, insaciável. Eles correram até as pernas falharem, mas quando Miguel olhou para trás, viu a escuridão devorando Alice. Ele estava sozinho. Miguel, exausto e ofegante, tropeçou em um tronco caído. O silêncio voltou a dominar, mas era um silêncio que carregava uma ameaça latente. Ele se arrastou até uma árvore, tentando se esconder, seu corpo inteiro tremendo. Seus olhos estavam fixos na escuridão, esperando pelo inevitável. E então ele viu. O lobisomem caminhava lentamente em sua direção, cada passo um som seco e ameaçador. Focinho manchado de sangue, os olhos fixos nele brilhando com uma fome insaciável. Não havia escapatória, não havia lugar seguro. Miguel sabia disso. A criatura se aproximou e Miguel pôde sentir o cheiro metálico do sangue em suas presas. O lobisomem parou por um momento, como se estivesse saboreando o medo que exalava de sua vítima. Então, sem qualquer hesitação, ele avançou. O grito de Miguel se perdeu na noite, abafado pela floresta. Quando o silêncio retornou, a única coisa que restou foi o som suave do vento, como se nada tivesse acontecido. A noite continuou, eterna e indiferente. Ninguém voltou da Mata Negra naquele fim de semana.